Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, hoje estou trazendo a análise completa do Moto E6S, um smartphone barato de entrada, porém com visual bastante estiloso, com uma tela quase sem bordas, mas olha, ele se parece muito com o Moto E6 Plus, que foi lançado há alguns meses atrás. Traz o mesmo chipset, mesmo tamanho de tela, mesmo conjunto de câmeras traseiras, vem com sensores digitais, Android 9 Pie, a bateria tem o mesmo tamanho. Então fica até aquela pergunta, né? Por que a Motorola lançou o Moto E6S se ele é tão parecido com o Moto E6 Plus, inclusive no preço, né? Mas isso não significa que o Moto E6S seja um smartphone ruim, muito pelo contrário. Considerando a sua faixa de preço, né, ele foi lançado por R$900, mas hoje você já consegue achar por um pouco menos de R$800. Por esse valor você tem um aparelho bem legal, com uma tela com poucas bordas, né, em resolução HD+, vem com sensores digitais, tá com Android 9 Pie com uma boa performance. Então temos aqui um aparelho de entrada, mas ainda assim muito bom quando se considera as suas características. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a análise completa, vou mostrar o Moto E6S rodando jogos, como é que são as câmeras dele, como é que é a autonomia de bateria, os recursos do Android 9 Pie, que é uma interface mais pura do que a gente está acostumado a ver no Android, que costuma vir nos aparelhos da Motorola. Então vocês vão saber tudo aqui sobre o Moto E6S, mas antes, hein, não esquecem, like no vídeo, se você ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Big Geek, você também. Tecnicamente, o Moto E6S é muito parecido com o Moto E6 Plus, até mesmo nas características, no visual, tanto que não faz muito sentido, né, da Motorola ter lançado esse modelo poucos meses depois do Moto E6 Plus. Mas isso não significa que o Moto E6S é um aparelho ruim. Ele acaba sendo uma boa opção para quem quer um smartphone barato e ainda assim com boas características. O Moto E6S tem um visual muito bonito, apesar do acabamento simples, né, com a traseira e as bordas em plástico, ele realmente é um aparelho com um visual bem legal, principalmente por causa da sua pintura degradê. Notem, por exemplo, que essa versão na cor vermelha, ela tem a cor mais clara na parte superior e vai escurecendo aqui na parte inferior. Realmente ficou um visual muito bonito. O aparelho pesa 160 gramas e tem 8,5 mm de espessura, e tanto traseira quanto as bordas aqui são todas feitas em plástico. Aqui na parte superior temos a entrada para fone de ouvido, na parte inferior temos aqui a entrada micro USB e também o microfone utilizado para as ligações. Na outra lateral temos a bandeja do SIM card e o interessante é que ela tem 3 slots, permitindo você utilizar simultaneamente 2 chips mais um cartão de memória aqui no Moto E6S. Aqui no detalhe temos as duas câmeras traseiras, o sensor principal com 13 megapixels e um segundo sensor com 2 megapixels que funciona para efeito de profundidade, né, utilizado para o modo retrato. Temos aqui também o flash de LED e os sensores digitais que fica junto ao logotipo da Motorola. Aqui duas coisas que eu quero mostrar para vocês, primeiro o botão de volume e também o botão liga-desliga, que tem esse acabamento serrilhado, né, facilita na hora de você encontrá-lo pelo toque. E o conjunto de câmeras ele é praticamente rente à tampa traseira. Ó. Temos um mínimo de relevo aqui, mas ele está praticamente junto à tampa traseira. E mais um detalhe é que o alto-falante externo do Moto E6S fica aqui na parte traseira. Eu não gosto muito dessa posição porque acaba abafando o áudio aqui em algumas situações, né? O alto-falante, né, na parte frontal ou na parte inferior acabam sendo opções melhores. Eu respondo as perguntas que vocês fizeram lá na comunidade do Brasilegeeks, tem um post só para poder colher as perguntas aqui de mostrando vocês. para vocês o áudio do Moto E6S, que como vocês já devem imaginar, é mono, né? Isso porque ele sai apenas por essa parte traseira, né? Aí ele traz aqui um alto-falante frontal, logo acima da câmera frontal também, porém ele só é utilizado para ligações. Aqui mostrando a tela do Moto E6S, temos aqui um display LCD IPS com ângulos de visão muito bons e com a resolução HD+, 1560 por 720 pixels e com a proporção de 19:1000:9. Aqui mostrando as bordas do Moto E6S e também a câmera frontal de 5 megapixels que fica nesse recorte em formato de gota. E também temos aqui o alto-falante utilizado para as ligações. Infelizmente temos um pouquinho mais de bordas aqui na parte inferior. A Motorola poderia ter feito um melhor aproveitamento da área frontal desse smartphone, apesar dele não ter muitas bordas. O Moto E6S sai de fábrica com o Android 9 Pie e uma interface com poucas personalizações. A gente já sabe que a Motorola não costuma personalizar muito, né, a interface dos seus aparelhos, mas aqui no Moto E6S a personalização é ainda menor. Ela não colocou alguns recursos, né, que a gente está acostumado a ver em seus smartphones, como por exemplo o gesto para você poder ativar a câmera, porém temos aqui o gesto para você ativar e desativar a lanterna, né? Pelo menos temos esse recurso. Aqui mostrando a gaveta de aplicativos, né?
e quando você clica em um espaço vazio, você pode configurar o plano de fundo e também adicionar widgets à tela inicial. A rolagem da tela é muito boa, porém ela não é tão fluida quanto a gente gostaria. Alguns smartphones com hardware mais poderoso trazem uma fluidez um pouquinho maior. Ainda assim, o Moto E6S traz aqui suporte ao tema claro e escuro, porém ele seria uma espécie de modo escuro parcial. Vejam que a barra de notificações, por exemplo, a gaveta de aplicativos ficam com o tema escuro, porém o menu de configurações ele continua com fundo branco, então não é um tema totalmente escuro como acontece com smartphones que já estão com o Android 10. Aqui mostrando também a movimentação da interface, ele tem a tela inicial do Google, às vezes a interface dá uma engasgada, principalmente quando está carregando, algumas informações, mas no geral a rolagem acaba sendo até rápida aqui, conforme eu estou mostrando para vocês. Aqui ele costuma ter uma resposta bem ágil. Aqui mostrando também a multitarefa e notem que a rolagem também é bastante rápida, Mas como esse aparelho traz apenas 2 GB de memória RAM, muitas vezes aplicativos que já estão abertos há muito tempo são recarregados. Esse é um dos problemas quando você não tem muita memória RAM. Dependendo do aplicativo, ele vai precisar ser recarregado quando você fica muito tempo sem ter aberto. Mas exceto por isso, ele traz um comportamento aqui praticamente normal. Inclusive, ele tem o suporte ao modo de tela dividido, vou mostrar aqui para vocês, dá para você utilizar 2 apps simultaneamente no modo tela dividida, mas exceto por esses recursos, não temos aqui muitas personalizações na interface, seguindo mais ou menos o Android padrão. O Moto E6S traz uma versão simplificada aqui do Moto Tela, olha só, que exibe a data e a hora somente, e aqui mostrando para vocês os sensores digitais, que tem uma boa velocidade, não chega a ser instantâneo, mas ele dificilmente erra e tem uma boa velocidade aqui, olha, de desbloqueio. Infelizmente esse aparelho não conta com desbloqueio facial, só conta mesmo com os sensores digitais, que fica aqui junto ao logotipo da Motorola. Quanto à performance, o Moto E6S vem equipado com o chipset MediaTek Helio P22, que é um chipset que vem em praticamente todo smartphone que custa menos de R$900. A maioria desses aparelhos traz o chipset Helio P22 que tem um custo barato, e um chipset que traz até uma CPU boa. Ele vem equipado com 8 núcleos da série A53, rodando até 2 GHz. O problema do Helio P22 é a GPU, a PowerVR GE8320, que traz uma performance limitada, principalmente em jogos. Você vai conseguir rodar os games com nível de detalhes no mínimo, mas em muitas situações eles irão apresentar engasgos, pouca fluidez. Então normalmente aparelhos com o chipset Helio P22 não costumam trazer uma boa performance. O ideal seria que a Motorola optasse até por um chipset da MediaTek, mas um modelo mais potente, como o Helio P30, por exemplo, que traz uma performance em jogos bem melhor. 2 GB de memória RAM parece até ser pouco para esse aparelho, mas acredite, para um aparelho com chipset Helio P22, acredito que o valor até que está ok. Normalmente acrescentar mais memória RAM, deixar ele com 3 ou 4 GB, não vai fazer muita diferença, a não ser na hora de você reabrir aplicativos antigos. A bateria de apenas 3.000 mAh do Moto E6S não se destaca numa realidade onde a gente vê aí vários aparelhos já com baterias com 4.000 ou mais. E você pode esperar desse aparelho um smartphone com bateria para o dia inteiro de uso, mas não para muito mais do que isso. Com o brilho da tela em 45%, usar o Moto E6S para fazer 1 hora de ligação gastou 2% de bateria. Assistir 1 hora de vídeo no YouTube gastou 12%, uma quantidade um pouquinho maior do que a gente está acostumado a ver. Gravar um vídeo de 10 minutos foram 4% de bateria, utilizando o aplicativo de câmera, e por fim, navegar por 1 hora de GPS utilizando o aplicativo Google Maps também gastou 12% de bateria. O carregador que vem com esse aparelho tem potência de 10 watts. O aplicativo de câmera do Moto E6S é bem diferente do que a gente está acostumado a ver em outros smartphones da Motorola. Vejam que a interface aqui ela não tem muitas opções, Temos aqui o modo de fotografia, o modo de vídeo, ele consegue filmar em Full HD tanto com a câmera traseira quanto com a câmera frontal, e temos aqui também o modo retrato, que funciona tanto com pessoas quanto com objetos, já que ele vem com um sensor de profundidade dedicado, e você também pode usar o modo retrato para a câmera frontal, apesar dele ter apenas uma câmera frontal aqui. Mas, exceto por isso, não temos aí muitos recursos, Não temos aí o cor em destaque, alguns filtros personalizados. O modo de câmera é bastante simples, aqui mostrando até as opções, vejo que não existem muitas possibilidades aqui de configuração. Quanto à qualidade das fotos e dos vídeos, o resultado é ok,
quando você está fotografando e gravando em ambientes com bastante iluminação, com bastante luz, porém até mesmo nessas situações, quando a gente aproxima muito a imagem, dá para perceber um pouquinho de ruído nas cenas. Mas ainda assim o resultado é ok, vai atender na maioria das situações. Até mesmo a câmera frontal com 5 megapixels, quando você está em ambientes bem iluminados, ela consegue tirar boas fotos e também fazer vídeos bons, considerando, claro, né, a faixa de preço desse smartphone. Porém, em ambientes com pouca luz, a qualidade cai bastante. Eu estou mostrando fotos e vídeos aí para que vocês possam conferir, mas não esperem uma qualidade muito boa de fotos e vídeos se você for fotografar ou filmar em ambientes pouco iluminados. A câmera traz o modo HDR para o sensor frontal quanto para o sensor traseiro, isso ajuda bastante, principalmente em lugares que tem partes da cena com muita iluminação e outras partes pouco iluminadas. Então o HDR melhora um pouquinho a qualidade de imagem, não vai fazer milagre, mas já consegue um resultado melhor do que o padrão. E com certeza esse aparelho não está entre as melhores câmeras, mesmo entre outros smartphones de entrada, mas no geral ele vai apresentar resultados ok. Você não pode esperar uma qualidade muito grande, mas se você estiver num ambiente bem iluminado, a câmera vai conseguir quebrar um bom galho. Bom galera, então vocês viram que o Moto E6S é praticamente uma cópia, né, do Moto E6 Plus, trazendo basicamente o mesmo hardware, mesmo tipo de tela, bateria, câmeras, né? O Moto E6 Plus tem um sensor frontal melhor de 8 megapixels, mas as diferenças não são muito grandes, né? O Moto E6 Plus também vem com uma versão com 64 GB, que está saindo aí na faixa de 850, 900 reais. E tanto o Moto E6S quanto o Moto E6 Plus com 32 GB de armazenamento e 2 GB de RAM, eles estão saindo aí na faixa dos 800 reais. Então você tem dois aparelhos muito parecidos em preço e também em características. Mas, exceto por esses detalhes, o Moto E6S é uma boa opção para quem está procurando um smartphone de entrada, tem uma tela legal, com poucas bordas, o desempenho dele para rodar os aplicativos e o sistema também está bom, tá com uma interface com poucas personalizações também. Ainda assim, o Moto E6S é uma boa opção para quem está atrás de um smartphone mais barato, custando aí por volta de 800 reais. Bom galera, então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquecem aí, like aqui embaixo, e se você ainda não é inscrito, se inscreva, e Transb Geek você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!